Bom, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso querido podcast Deixa Quebrar. Hoje nós temos mais uma edição do nosso querido quadro Me Deixa Reclamar. A gente não tá aqui pra te ajudar, a gente não tá aqui pra fazer reflexões profundas, a gente tá aqui pra reclamar mesmo. A gente tá aqui pra abrir o nosso coração, falar besteira, entendeu? E sobre o que a gente vai reclamar hoje, Rê? Hoje a gente vai reclamar sobre uma coisa muito importante para todos nós, que é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre sextou, entendeu? Porque hoje estamos gravando esse episódio numa sexta-feira. E por estarmos gravando esse episódio numa sexta-feira, Letícia e eu falamos muito sobre, nossa, puta, às vezes não dá uma vontade de trabalhar, né? Que saco, nossa, putz, sexta-feira geralmente é um dia que eu termino mais cedo, etc. A gente sempre conversava sobre isso. E a gente falou, quer saber? Vamos falar disso então. Às vezes a gente Eu não tá afim de acho, trabalhar, assim, né? eu acho que no mínimo tem que ter aquela Happy Friday que algumas empresas fazem, que você sai tipo 1 da tarde. Mas a regra pra mim deveria ser não trabalhar de sexta-feira, né? E o Brasil tá fazendo teste sobre isso, né? Trabalho de Exato. 4 dias, aí semana de trabalho de 4 dias. Pra mim, assim, sexta-feira deveria ser o dia de não trabalhar. Eu concordo. Na época da pandemia, obviamente, o cenário era bem diferente. Mas na época da pandemia, quando eu morava na Alemanha, eles fizeram um negócio de cortar o número de horas das pessoas, né? E aí as pessoas iam ter um corte no salário, claro que elas iam trabalhar um dia a menos. E a gente trabalhou um dia a menos. Trabalhava de segunda a quinta por, sei lá, acho que uns 2, 3 meses, que era um acordo que podia ser feito com o governo para poder diminuir os custos nessa época, para não precisar desligar ninguém, etc. Gente, eu não vou mentir pra você, não. Mesmo que era pandemia, a gente tava em lockdown e tal, a coisa tava meio complexa. Era tão bom saber que quinta-feira era o último dia de trabalho da semana. Era tão bom. E todos, a Lê falou desses testes que vão ser feitos no Brasil. Todos os testes como esse que foram feitos aqui no Reino Unido, todos foram bem sucedidos, gente. Ninguém perdeu. E sabe qual foi o principal impacto, o principal aprendizado dessas empresas? Eu tava lendo isso esses dias. O principal aprendizado dessas empresas foi que as pessoas, por terem um dia menos para trabalhar, aprenderam ao quê? Priorizar mais. Veja só. E aí, quando você prioriza, o que acontece? Você trabalha menos. Por quê? Porque você trabalha work smarter, not harder. Trabalhe de maneira inteligente, não precisa se desbagaçar de trabalhar. A gente falou isso num outro podcast, eu nunca esqueço. Minha mãe falava pra mim assim, quando eu falava que eu tô muito cansado, tava trabalhando demais, ela falava assim, mas será que você precisa trabalhar isso mesmo? Será que não tem nada... Será que não tá fazendo alguma coisa de errado? Você deveria conseguir fazer o que você tem que fazer dentro do seu horário. Né? Beijo pra mãe do Rê, Obviamente tem muito mais. Além disso, né? né? Tem muito mais coisas, porque também... Ah, e eu posso contar uma história da minha mãe também. Conte-nos. Ela falava assim: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Nossa, eu falei, mãe, é verdade, É né? verdade? Beijo, mãe! É verdade? Mas é verdade. É muito verdade. Né? É verdade porque até você que é uma pessoa que é dona do seu próprio negócio, chega uma hora que você precisa descansar. Você precisa relaxar, você precisa respirar. Ou Porque se... precisa fazer coisa da casa, sei lá, coisa de Exato. rua, gente. Receber o moço da net, É né? sobre, é sobre balanço, é um saco, assim. E aí, às vezes, quando a gente não tá afim de trabalhar, quando a gente não tá muito afim mesmo de fazer alguma coisa, né? Porque, a gente tem que lembrar que a gente não é máquina, não. A gente não é máquina. A gente não precisa ser produtivo o tempo todo. Eu tenho uma amiga que, que mostrou pra mim um livro que ela tá lendo, que fala que é superando... Eu acho que o título traduz pra superando a culpa da produtividade. A gente vendem pra gente, na nossa vida, que a gente tem que ser produtivo o tempo todo, fazendo tudo o tempo todo. E é uma culpa que a gente carrega. Se você não tá fazendo nada, se você tá em silêncio sem fazer nada, putz, culpa, eu deveria estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, eu poderia estar fazendo aquele outro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O ócio também é produtivo, gente. Ócio É também é quando a gente tem as produtivo. ideias, né, Rê? É quando a gente relaxa que a gente tem as ideias, Exato, a que... gente, a gente precisa. A gente precisa botar gasolina de novo, né? E o ócio, às vezes, é essa gasolina que a gente precisa botar. O não fazer nada, o ficar olhando pro teto, Jogar né? videogame, ver Exato. Netflix. Dá uma esvaziada no cérebro. Lê, o que você fazia, ou faz, mas fazia quando a gente trabalhava, né? Quando a gente trabalhava numa empresa. O que você fazia quando você não estava afim de trabalhar? Quais eram as coisas que Ah, você...
Eu falava a verdade pra quem era próximo de mim, tipo você. Eu acho que assim, vários gestores meus, assim, eram muito tranquilos e sabiam que eu trabalhava muito, Uhum. muito, né? Com certeza, assim, devia trabalhar 60 horas por semana. Aí chegava na sexta, pra mim era no meetings day, né? Então, o dia que a gente não tinha reunião, cara, respondia lá meia dúzia de coisa, dava meio-dia, partia pra outra. Falava, se precisar de mim, me liga. Então, assim, eu acho que eu tive um privilégio muito grande de trabalhar com pessoas que mandavam eu não trabalhar de sexta-feira. Tipo, você Uhum. sabe, né, de quem que eu tô falando? Uhum. Não, você tá muito estressada, trabalhando muito. Não, não trabalho de sexta-feira. E foi muito legal que eu aprendi a ser produtiva, né? Então não quer dizer que eu não entregava tudo. Não, eu trabalhava até demais, que o feedback que eu recebia era faz menos, né? Uhum. E aí, sexta-feira era um dia que eu tinha pra botar minhas coisas em ordem, pra fazer alguma coisa pessoal, ir no médico e tal. Todo mundo, né, gente? Quem nunca, né? Pois é. Outro dia eu falei com um coleguinha que ele falou que o chefe dele acha ruim quando ele leva a criança no médico, coisas assim. Mas, gente, vai levar, entendeu? Aí, se não for de sexta, vai ser outro dia. Vai ter dia que você não vai estar com vontade de trabalhar. Vai ter dia que você não tá afim de ouvir o coleguinha do trabalho. Aí você fala: Olha, uma desculpa que sempre dava certo. Nossa, eu tô com piriri. Porque piriri é um negócio meio chato, meio nojento, então a pessoa não vai querer saber E é muito. urgente. E é urgente, né? E aí você precisa ficar em casa, então não dá pra sair pra fazer. E às vezes não dá nem pra você ficar ouvindo a reunião, né? Exato. Exato. Às vezes você tem que tomar soro no hospital. Então, assim, o negócio do piriri é ótimo, eu acho. Exato. Ótimo. E aí também tem gestor que é meio fraco e que nem nota, né? Você manda assim um e-mail 9 da manhã, um às 10, aí parece que você tá trabalhando. Exatamente. Eu concordo. Uma coisa que eu aprendi com o tempo. Na primeira grande parte da minha carreira, né, eu trabalhava que nem um desgraçado. E trabalhava e não tive esse privilégio que você teve de pessoas, boa Não, parte da minha mas, carreira, mas não foi no que começo da minha carreira isso, não, não. Foi não quando eu foi já também tava no começo. velha. Pois é. Mais ou menos a mesma história comigo. Mas uma coisa que eu aprendi a fazer depois de um tempo era fazer. E aí até eu levo esse modelo de trabalho para a vida, um pouco. Que primeiro, a primeira coisa que eu trabalho com as pessoas com as quais eu trabalho, que vão demandar de mim, é o que tá pegando fogo? O que tá pegando fogo primeiro? O que você não. Porque não adianta qualquer outra ideia bonita que eu trouxer. Enquanto a pessoa tiver aquele negócio tá pegando fogo na frente, ela não vai prestar atenção no que você tem pra falar. Porque ela tá olhando pro negócio pegando fogo. Então eu falo, tá bom. Qual negócio é esse que está pegando fogo? Descreva pra mim. O que está acontecendo? O que fez isso pegar fogo? Aí a gente apaga esse fogo e depois consegue começar a trabalhar em outras coisas. E aí o que eu descobri? Que quando você trabalha, e não é aquela história de apagar incêndio, tá? Não é isso que eu tô falando. É o que é top of mind pra pessoa ali, pro seu Exato, chefe, né? Pra pessoa que você tá trabalhando. é o que tá lá. E aí o que eu fazia? Eu fazia muito isso nas minhas semanas, assim, sabe? Eu sempre gastava meu tempo com o que era mais importante para as pessoas que eu precisava ver o que era mais importante. E E que não são 10 fazia. coisas, né, Rê? Exato, que não são 10 coisas. E aí eu fazia. Nos dias que, putz, eu não tava muito afim de fazer, eu fazia, tipo, as duas, três coisas que eu sabia, que as pessoas iam falar, nossa, é isso mesmo. Fazia as minhas duas, três reuniões que eu precisava fazer, ou seja lá o que fosse. E depois eu ficava ali, sei lá, no celular, fazia outra coisa, pensava num negócio pessoal e tal, que eu precisava resolver. E essa é uma das grandes vantagens para mim de trabalhar híbrido ou remoto. Porque no escritório, quando eu trabalhava em escritório, eu lembro que o último escritório que eu trabalhei no Brasil tinha, porque depois eu saí do Brasil e cheguei na Europa em dia 2, dia 1º de fevereiro. Então eu tive um mês, né, de escritório depois da pandemia. Então, quando eu tinha escritório, eu sempre estava enfiado em alguma sala, ou eu me enfiava numa sala pequena pra, tipo, fazer algumas coisas pessoais barra profissionais, sabe? Pra ter essa experiência, porque pra mim era importante isso. Porque o que eu prefiro, e a gente falou isso no nosso primeiro episódio, é a flexibilidade, gente. É essa flexibilidade, porque não quer dizer que eu tô trabalhando menos. Às vezes eu não tô afim, às vezes o meu cérebro não engajou. Às vezes eu não consegui sentar pra fazer um negócio. Essa coisa não tá rolando e eu preciso descansar. E essa coisa do precisa estar sempre disponível, sempre produtivo, sempre disponível, sempre produtivo. Como uma É máquina, né, Rê? exato, que nem uma máquina, esse negócio faz mal, né? E assim, e aí é uma dos momentos onde a gente fica entre a cruz e a espada, porque eu tenho que trabalhar de um horário até outro horário,
Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu não consigo ser 100% produtivo naquele horário, porque, sei lá, por qualquer razão, porque as coisas acontecem porque eu sou um ser Tipo, humano. antes das 11 da manhã, né, Rê? Exato, então o próprio sistema tá errado dos dois lados, já não funciona, porque cada um tem a sua própria experiência pessoal. E eu tenho TDAH, gente. TDAH é uma merda. Porque deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre TDAH, né? As pessoas falam que as pessoas que têm TDAH são muito criativas e um superpoder e blá blá, né? Tem as suas partes positivas, você percebe as coisas muito mais rápido. Mas a parte ruim do TDAH é que o seu cérebro tem uma deficiência de dopamina. Então você tá buscando todo o tempo coisas que te trazem dopamina. Então, vou dar um exemplo. Dado o fato de que o meu cérebro, quando eu vou escovar os dentes, isso eu descobri recentemente, as pessoas que não têm TDAH, elas não precisam pensar sobre escovar os dentes. Eu penso sobre escovar os dentes. Escovar os dentes é uma coisa que passa pela minha cabeça que eu preciso fazer. Preciso levantar, eu preciso ir no banheiro, aí eu preciso escovar os dentes. Aí depois de escovar os dentes, eu preciso fazer isso, aí eu preciso fazer aquilo, aí depois eu preciso passar fio dental. Aí eu preciso pegar o fio dental, preciso jogar o fio dental no lixo. Depois eu preciso voltar e fazer isso, fazer aquilo. Então, a minha cabeça tá o tempo todo pensando nessas coisas. E ela funciona assim o tempo inteiro. Então, tem vezes que quando alguma coisa não tá conectando, e eu sei que ela é importantíssima, mas ela não tá conectando, meu cérebro não engaja. Quimicamente, meu cérebro não engaja. Então, pra mim, essa flexibilidade de trabalhar de casa é muito importante. Cara, nossa, é muito importante essa flexibilidade híbrida, porque Ou de não tem. ter que estar trabalhando todo o tempo, né, Rê? Exato, E eu exato. acho que, assim, tem uma coisa que a gente está querendo trazer aqui, né? Que é a flexibilidade de onde trabalhar e quando trabalhar, né? Então, sei lá, por exemplo, essa noite, os meus filhos acordaram várias vezes a noite inteira. Cara, eu Uhum, acordei cansada, assim, né? Imagina eu ter que conectar ali. Teve época que eu conectava em reunião lá com as Europa, 6 da manhã. Meu, ou você uhum, tem que trabalhar ali das 9 às 6. Tem dia que você, sei lá, vai estar com cólica, tem dia que você tem que levar o seu filho no médico. Eu gosto de buscar as crianças na escola. Tem dia que você vai estar de ressaca da balada do dia anterior, já passei por isso também, quem nunca, né? Tem pessoas que trabalham, começam a trabalhar com toda a energia às 5 da manhã, tipo eu. Tem pessoas que só querem trabalhar depois, meio-dia, tipo o Renato. E, gente, o que a gente está trazendo aqui é que a gente acredita que as pessoas podem ter alta produtividade saindo fora da caixinha. A gente acredita até que muito mais, né? Porque aí você vai ter resolvido as suas coisas, suas pendências, feito as coisas que você gosta, e aí você começa a trabalhar. Ou você sai mais cedo para começar a trabalhar, né? E realmente, assim, não, tem dia que a gente não tá afim, gente. Não tá afim. Eu tinha conversas, assim, com chefes meus, assim, que já foram CEOs, pares meus. Cara, não, hoje eu não tô afim, não vou trabalhar. Tipo, eu vou chegar 3 horas da uhum, tarde, vou dar um oi e vou vazar. E uhum, tá tudo bem, entendeu? O ponto é, você tem que gerenciar bem as suas entregas, e aí não pode cair, né? Então, eu até conversava com ele na época do time, eu falava, galera, podem trabalhar a hora que vocês quiserem, de onde vocês quiserem, isso já antes da pandemia, eu já falava, eu já era uma uhum, coisa que eu gostava, e eu não vou cobrar. Se performance cair, entrega não vier, aí a gente vai conversar sobre isso, né? uhum, Mas eu acredito, né, que você tendo as pessoas que gostam de trabalhar assim, alinhando, a gente consegue, né, ter um trabalho legal e todo mundo tá bem. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dessa carreira de autônoma hoje, de PJ, é isso, né? Eu vejo a galera assim, tipo, o cara crachado, às 9 às 6, indo presencial todo dia. Eu falo, gente, eu não quero mais essa vida. Porque talvez não é o meu melhor. Talvez, assim, ontem tinha coisa pra fazer, fiquei até 9, 10 da noite fazendo, eu super uhum, feliz. Mas hoje vão terminar mais cedo, né? E aí hoje eu vou fazer piquenique no parquinho com as crianças, os amiguinhos, e é isso aí, né? E tem dia que eu vou, sei lá, vou no cabeleireiro, e tem dia que eu vou ficar fazendo nada, e tem dia que eu vou jogar joguinho, assistir Netflix, é isso aí. E vai ter dia que eu vou querer viajar. exato. Mas eu acredito que o ser humano, né, consegue é, focar o trabalho em entrega e ser o produtivo no como, né? No como vai entregar. E eu acho que é a maior falácia, gente. A gente falar que todo mundo tá super empolgado para trabalhar toda hora. Tem um monte de gente, inclusive chefes, tá? É um bando de Gestores, CEO, gente. Imagina o quanto de CEO que eu já que trabalhei eu que já vi tinha. de gente coçando. Não, e não só isso, que tipo, tem 37 milhões de coisas pessoais acontecendo no meio do dia do trabalho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Todo mundo tem direito de não estar afim de trabalhar um momento. Obviamente vão ter alguns trabalhos que você não pode se dar esse luxo, né? Não, você tem coisas que você não pode necessariamente se dar esse luxo, mas até nesses lugares você deveria dar uma fugidinha no banheiro pra dar uma
uma descansada. Mas no final do dia, assim, gente, é o que a Letícia falou. Essa flexibilidade, eu tô super com ela nesse ponto. Eu gosto muito da flexibilidade que eu tenho. Eu gosto muito disso, assim. Tem vezes que eu trabalho, assim, eu vou eu vou organizando meu dia conforme, E, enfim, ô, Rei, diferentes tem dia que a coisas. gente não quer trabalhar. Tem dia que tá na Exato, fossa, que tá depressivo, que tá irritado, que tá chorando por causa do boy lixo, exato. Essa né? necessidade, assim, de estar presente o tempo todo, né? E aí tem gente que consegue manter essa consistência. E aí eu faço duas perguntas para mim mesmo quando eu vejo pessoas conseguindo manter essa consistência. A primeira coisa é a que custo? Essa é sempre a primeira pergunta. A que custo? Se tá tudo bem, continua, né, Rê? Exato, exatamente. E a segunda pergunta que eu faço é qual eu me pergunto qual será que deve ser o histórico dessa pessoa, o histórico pessoal dessa pessoa, porque dependendo do seu histórico pessoal, você não tem coisas que jogam contra você nesse caminho, seja porque você faz parte de um grupo subrepresentado, seja porque você é neurodivergente, no meu caso, você tem coisas assim que jogam contra você no caminho. Se a resposta é não, perfeito. Então é mais fácil de manter essa consistência. Quando a gente é esperado a manter uma consistência, mesma coisa todo dia, o tempo todo, Você não é um relógio, né? Não é exato, uma você não é um relógio, você máquina. não é uma maquininha. E aí, por mais que rotina seja importante para o cérebro do ser humano, tem pessoas que precisam de menos rotina, tem pessoas que precisam de rotinas super, super quadradinhas. Inclusive no trabalho, mesmo você tendo que chegar cedo e ter um horário fixo, a sua rotina nunca é a mesma a maioria das vezes, dependendo do que você faz, né? Dificilmente a sua rotina é a mesma coisa. Então, é uma. É um negócio que, cara, é foda. E aí, por isso que pra mim, os melhores lugares que eu trabalhei são os lugares que eu posso compartilhar esse sentimento que estamos sentindo hoje, que é tipo, gente, sextou, galera. Sextou, deu. Desencana, vai pra Deu. casa, vão Você vai. beber. Uma pergunta que hoje eu faço pra mim, que eu aprendi a fazer pra mim mesmo, eu aprendi a aceitar, mas muitas vezes eu já ouvi, e eu aprendi também quando eu comecei a liderar gente, porque aí eu podia fazer isso com o meu time. Eu lembro que eu falava assim, gente, qual que é a diferença de você mandar isso hoje segunda-feira? Vai fazer alguma diferença? De você resolver isso hoje segunda-feira? Vai fazer alguma diferença sei lá, fazer essa reunião hoje ou segunda-feira? Qual que é a diferença que vai fazer? Né? Isso sempre foi um balizador muito grande para mim, inclusive de coisas que eu quero me organizar, eu como autônomo, que eu preciso fazer. Vai fazer alguma diferença se eu fizer isso hoje ou amanhã? Qual que é a diferença de eu fazer isso hoje? O que isso vai me trazer? Então essa conversa de trade-offs na minha cabeça me ajuda muito a falar beleza. Então hoje eu não quero nem pensar nisso. Não quero nem Ô, olhar para Rei, isso. e eu também já teve época que, assim, sei lá, eu ia ter uma viagem, ou eu ia ter que sair um horário do trabalho, que às vezes eu queria adiantar meu trabalho no sábado. Aí eu ficava, tipo, 3 horas, matava e-mail, coisa que ninguém tava me chamando, era ótimo. E aí eu te descontava isso durante a Uhum, semana, entendeu? uhum. Então, nem sempre também é prorrogar, mas às vezes é adiantar também. É, Nossa, eu tô com pique, vamos. Baixou aqui, pique total, vambora. Vamos fazer o eu tenho negócio. esses Então, momentos também. e aí é um momento de paz, tal, né? Então, hoje eu tô fazendo o curso lá do MIT. Cara, pra mim, os dias mais produtivos de fazer os trabalhos do curso é o sábado e domingo, porque, é, cara, acho que eu tô mais de boa, né? Não tem as coisas do trabalho, eu vou lá, faço, leio. E 2 horas parecem super produtivas. Então, eu acho que isso que a gente tá falando, né? Esse tipo de liberdade, de flexibilidade. Agora, a gente sabe que nem todo mundo tem esse privilégio, né, Rê? Uhum. É bem, é bem triste, assim. Que a gente sabe às vezes que tem pessoas que não têm essa escolha, né? Então é aquela coisa que a gente já falou, questão, né, de carreira, tudo, né? Tentar, na medida do possível, buscar os lugares que têm a ver com você, né? Exato, e é muito doido isso que você falou, porque sempre vem na cabeça aquelas pessoas, não, porque a pessoa não tá trabalhando direito, porque tem que garantir que o funcionário tá trabalhando. O funcionário tem que fazer o trabalho deles. Eu fico pensando, falou, não, realmente, o funcionário tem que fazer o trabalho deles, mas você tá fazendo o seu? Como dono desse negócio, sabe? Assim, você tá. Porque Olha, é uma relação um de caso troca. real, É uma tá? relação de troca, gente. Isso que as Então, pessoas não ele entendem. tem que estar trabalhando, mas a maioria das vezes, o gestor, a pessoa gestora, não sabe o que que essa pessoa tem que fazer, não sabe o que que é sucesso. Uhum. Outro dia eu ouvi um caso aqui de uma amiga minha que estava fazendo uma mentoria, e a pessoa da empresa chegou e falou, ó, detonou a pessoa. Pá, 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 pá. Tá, mas assim, a gente não alinhou há 5 meses atrás o que que você esperava que eu entregasse, né? Uhum.
Então, se você não sabe, como é que eu vou saber? Como é que eu vou garantir uma boa performance? Então, muitas vezes o chefe fica, tem que trabalhar, nananana, mas não sabe o que que tá fazendo, Pois né? é. Você não sabe o que que a pessoa precisa fazer. Essa relação de É, troca, é um poder desbalanceado que acaba com, que deixa a gente assim cansado e querendo não trabalhar na é, sexta-feira, inferno. mas e eu acho que tem um negócio, assim, de uma parte psicológica mesmo. Às vezes a pessoa gosta só de controlar, é meio sadista, assim, sabe? Uhum. A gente já passou por Ou isso, né? insegurança também, né? Vem num lugar de insegurança do tipo, eu preciso ter Sim, tudo na mão e eu preciso fazer, eu preciso garantir, por isso eu vou controlar na unha. E aí, se eu não controlar na unha, a pessoa, sabe? Todo esse tipo de é, situação que as pessoas ficam, tipo, que elas reagem. Você vê tanto a insegurança dos outros, assim, é, aparecendo na maneira como as pessoas lideram, nas coisas que elas cobram, nas coisas que elas puxam. Então, eu acho que assim, o mundo do trabalho, ele é exaustivo, ele é cansativo. Trabalhar cansa. uhum, Mesmo quando você tá trabalhando com aquilo que você ama. Isso é uma coisa que uhum. eu falo para todos os meus amigos que têm, sei lá, o emprego dos sonhos. Eu falo, eles, ai, nossa, eu me sinto mal de reclamar, e não sei o que. Eu falo, gente, reclama, porque tá tudo bem. Até o trabalho dos sonhos dá no saco. Porque a gente tá É, trabalhando, a gente tá gastando energia. Chega uma hora que é, cansa. E a gente eu precisa acho, descansar. E descanso é produtivo, galera. Ixi, é. parabéns de novo. Descanso é produtivo. Então, olha, Inferno. às vezes eu acho que eu mais fui reconhecida como uma pessoa que entregava. É engraçado que eu acho que foram as épocas que eu menos trabalhei. Porque eu pensava, aí na reunião tinha mais saco de aguentar aquela pessoa. E as épocas que eu tava mais tensa com burnout eram as épocas que eu mais trabalhava, fazia tudo errado. Eu Então, concordo com assim, você. trabalhar muito não quer dizer que a gente tá entregando, tá impactando, né? Exato. E No meu caso, eu entregava muito, mas sempre tinha um rastro de sujeira no caminho. Sempre tinha alguma coisa bagunçada, esbagaçada, uma relação quebrada, porque sim, era sempre muito. E aí um era rastro de atropelando tudo e sangue. todos, né, pra chegar onde eu precisava chegar, porque a pressão era tão grande na minha cabeça, era exacerbada, então era. E aí, obviamente, quando você se vê na situação onde você para e pensa, fala, putz, meu pai amado. E a Letícia uma vez me falou assim, ela me deu uma chacoalhada, falou, olha, você precisa trabalhar menos, você tá... o excesso de trabalho está fazendo mais mal para você e para a qualidade do seu trabalho do que por qualquer outra coisa, assim. Você fala as coisas, mas eu sei que você tá certo, você está certo, mas eu vejo que você não tem certeza do que você tá falando. A impressão que eu tenho, então, sabe, foram momentos Ai, de muitos é. chacoalhões que eu levei na minha vida para dar uns Rê, passos para trás. eu acho que se a gente abrir uma empresa, vai chover de gente querendo trabalhar com a gente. Não é? 100% remoto, trabalhe de onde você quiser. A hora que você Pois é, a quiser, mas hora que tem que você entregar, quiser. né? Exato, exatamente. É uma relação de troca. Eu nunca esqueço o dia que a Letícia virou pra todo mundo e falou assim: gente, vocês precisam entender o seguinte. A Letícia falou: deixa que eu falo. Eu falei, gente, vocês precisam entender o seguinte. A gente tem isso, a gente está oferecendo isso, que é um diferencial, que é uma maneira de cuidar de vocês, não sei o quê, mas a gente tem que lembrar que isso daqui não é uma instituição de caridade. Isso daqui é uma relação de troca, e etc e tal. Foi assim, obviamente eu tô fazendo de um jeito um pouco mais engraçado, um pouco mais direto, mas foi bastante, uma mensagem bastante cuidadosa. Mas eu achei engraçado porque é verdade, porque é muito engraçado e eu volto sempre no ponto da relação de troca, gente. A gente tá lá, ganha nosso dinheiro em troca do nosso trabalho, para trabalhar o nosso tempo, fazer as nossas coisas, e é isso aí. Se não tá te dando o que você quer, para que essas coisas vão embora. Se você consegue, né? Exato. Não pede demissão sem ter Minha mãe trabalho fala se isso, você ai mãe, precisa de dinheiro, hein? tô cansado. Ai, mas não sai sem ter outro trabalho. Aí eu falo, mãe, calma. Eu só Só estou se você falando for que estou cansado. herdeiro, né, Rê? Aí você Exato. pode, não precisa trabalhar Ou nunca, se né? arranjar um marido rico, né? Mas eu tenho um ponto de vista de marido rico, que é quando você casa por dinheiro, você paga o preço no futuro. Mas isso é uma opinião de quem assiste muito Real Housewives. Demais. Reality show demais de Real Housewives. Muito. Entendeu? Então, Ou também você pode ficar rica sendo blogueirinha, exato, sendo influenciadora, entendeu? E aí, né? mas gente, até influenciadora se fode de trabalhar do jeito deles, obviamente é um trabalho muito mais privilegiado, mas também, né, tem que lidar com outros problemas, e a expectativa em cima, e o pânico, enfim. Mas, Mas gente, eu acho que desculpa eu acho dizer, que Lê. a mensagem que a gente quer passar aqui é: você não é uma máquina, né?
Não tem que estar 100% produtivo o tempo inteiro, igual algumas pessoas pintam por aí no Insta. A gente não acredita nisso, a gente acredita que você tem que ter um tempo de lazer, um tempo de relaxar, um tempo de não fazer nada, de ler coisas que não são relacionadas ao trabalho. Mas se na sua empresa, não, isso não é aceito, assim, dá uns balãozinhos, finge que tá trabalhando, entendeu? Porque Uhum. o ponto não precisa estar trabalhando, é só ter a percepção de que você Exato. está trabalhando, que é muito Cara, diferente, percepção é tudo. Percepção né? é tudo. E outra Então, coisa, a dica, o exercício que eu te sugiro é faça o mínimo por 2 meses. Faz o que você acha que é o mínimo do seu trabalho. Você vê, e aí você vai ver o quanto, caiu um negócio aqui que eu quebro a minha casa toda vez que eu mexo nas coisas na minha mesa. Mas enfim, pra Mas você, priorize o exato. que é mais importante, é uma coisa, duas coisas mais importantes, não são mais do que isso. Foque em entregar nisso, né? Sai de coisa, reunião, coisa que não vai agregar. Foca e entrega isso. Provavelmente você vai trabalhar menos e você vai maximizar o impacto para a E empresa. de repente você vai começar a receber um monte de feedback positivo que você nem esperava. Começar um monte de coisa boa, você vai, nossa, que conhecimento é esse? Que é isso, faça o mínimo. E aí quando você vê, você tá. Porque o ponto que ela trouxe é justamente o ponto mais relevante pra mim de tudo isso. Quando a gente quer trabalhar demais, quando a gente se esbagaça de trabalhar, quando a gente tá nesse rolê todo, a gente se perde. A gente perde visão do que é mais importante. E a Letícia fala pra mim sempre, é a igreja da priorização. É a pregação da priorização. Prioriza. Quando a gente faz trabalho de OKRs com os nossos clientes, meu pai amado, é a lavagem cerebral da priorização. Não, mas o que é prioridade? Mas o que é prioridade? O que é prioridade? E, putz, é um exercício super importante. Faça isso pra sua vida. O que é E se prioridade, você não entendeu? consegue fazer isso sozinho, pede ajuda para um amigo, para uma amiga, coleguinha de trabalho, para o Exato, gestor, para o exato, mentor, exato. né? Mas eu Exatamente. acho que é isso, né, Rê? Então priorize. Eu Você não é acho, uma priorize, você máquina. não é uma máquina, tá tudo bem, não ter vontade de trabalhar às vezes, entendeu? Tá tudo Mete o ótimo. louco aí um dia, dá um Exato, bota lá caô. uma reunião fantasma na sua agenda, vai dormir no seu sofá, sei lá, inventa uma Aí, história, Rê, a gente tá entendeu? ensinando coisa errada pro povo, Menina, hein? mas é tudo bem, né? O capitalismo, Né? toda vez que eu penso nisso, eu lembro que o capitalismo ele é predatório. Então, gata, é uma relação de troca, galera. É uma relação de troca. Tá, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por participarem de mais um quadro Deixa a Gente Reclamar, né? Me deixa reclamar. E por isso, mande suas histórias. Manda pra gente o que você faz quando você não tá afim de trabalhar. Qual que é a sua técnica? Que aí eu quero saber. Aí vai ser babado, aí vai ser legal. Fechado. Um beijo aí pra Tchau, vocês. pessoal.